Boa noite, corujas. Boa noite, Antônio. Tudo bem com você? Boa noite, César. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Quem eu não conheço, seja bem-vindo. Fique à vontade. Vamos falar sobre as armadilhas das suposições. Quase que eu não consigo falar. Olá, Manuel. Boa noite. Quase um trava-língua aqui. Vocês são pessoas que costumam supor muito. Eu suponho que fulano não gosta de mim, ou que alguma coisa. E aí, como é essa questão na vida de vocês? Então, boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Fiquem à vontade, se quiserem interagir, se quiserem só ficar assistindo, fiquem à vontade, ok? Para quem está assistindo, é importante que você, se você estiver curtindo, se você estiver gostando, interaja, comente, compartilhe, curta, use os botãozinhos, porque isso ajuda a entregar a minha live para outras pessoas também, certo? Para você que está assistindo no gravado, no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, se você não é inscrito. Também comente, diga o que você achou da live, como foi para você esse assunto, certo? E indique para mais pessoas, porque só assim a gente consegue ajudar outras pessoas também. E aí esse projeto dessas lives que eu faço chegam a mais pessoas e consecutivamente ajuda mais pessoas. Enfim, é isso. Hoje a gente vai falar sobre as armadilhas das suposições, como eu já tinha mencionado no início. Então, por que eu trouxe esse tema? Primeiramente, foi um tema que passou muito por mim, me perpassou muito por mim, assim. Então, eu passei a perceber que eu supunha muitas vezes há muito tempo, e essas suposições me geravam muitas questões. E aí eu fui trabalhando muitas dessas suposições, porém, entretanto, ainda também estou nessa luta, ainda tem muita coisa para mim dar conta, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que eu já superei também. Então vamos conversar sobre o assunto, ok? Então fique à vontade para você comentar, para você interagir, perguntar, questionar, inclusive discordar, tá bom? Então é isso, seja bem-vinda, Socorro. Tá, o que são suposições? Suposições, elas são armadilhas comuns dos nossos pensamentos, né? Muitas vezes a gente tira conclusões equivocadas de situações e a gente toma essas conclusões como verdades absolutas. E aí, a partir disso, a gente vai tomando atitudes, né, dentro dessas suposições, o que pode gerar ansiedade, pode gerar frustração. E o pior de tudo, que eu creio, sejam os conflitos que isso gera dentro das relações que a gente tem na vida. Olá, Daniela, seja bem-vinda. Então, e quando a gente supõe as coisas e sai comentando essa suposição para os outros, piora ainda a situação. Porque aí pode gerar fofoca, pode gerar inverdades, e aí quem é que sai como errado? A gente que falou suposições e não realidades, ok? Então, ao presumir, quando a gente supõe, a gente presume que fulano sente, a gente presume que fulano sabe, a gente presume que o outro pensa dessa forma, que o outro age sem saber de fato com clareza. Então a gente não busca ir ao encontro desse outro para dialogar e a partir disso ter uma compreensão sobre isso de fato, né? Com mais certeza. Olá, Rafa, boa noite, seja bem-vindo. João, boa noite, seja bem-vindo.
certo? E aí o que gera narrativas muito irreais e complicadas que faz a gente sofrer. E muitas vezes esse sofrimento ele é desnecessário, que é o pior de tudo, porque assim, que loucura é essa? A gente cria toda uma narrativa aqui dentro da nossa cabeça, com falas, com movimentos, com comportamentos que não são reais. E aí é que gera essas questões que eu já citei anteriormente. Ansiedade, frustração e conflitos nas nossas relações. Já beberam água hoje? Bora lá. Então, o que é essas suposições de fato? Elas são deduções, né, que a gente faz e muitas vezes com bases sólidas. Porque assim, olha, de acordo com que fulano agiu dessa forma, eu suponho que isso aqui seja assim. Então, muitas vezes as nossas suposições, elas podem sair, né, de um pensamento, de uma conclusão e ter uma lógica de fato até real. Mas como é que eu sei que é real? Quando eu confirmo essa suposição. Enquanto eu não confirmo ela é apenas uma suposição minha. E se eu tomo decisões a partir dessas suposições, eu fico à toa, certo? Então, o que mais? Então, essas suposições, elas nascem de uma tendência natural, do nosso processo psicológico mesmo, né? A gente percebe algo a partir de uma história e quando tem um buraco ali, a gente tende a preencher esse buraco com alguma percepção. E aí é onde é que tá, né, a grande questão, que a gente preenche e supõe que ali já é algo real. E aí é onde entra algumas questões. Então a gente acredita que essa suposição ela é verdade, sendo que a gente não sabe de fato se ela é verdade. Tá fazendo sentido para vocês? Até então? Então aqui eu tô discorrendo, parece muito óbvio, mas o óbvio ele precisa ser dito porque a gente esquece de observar essas coisas. E dentro do nosso dia a dia, quando a gente tá vivendo, a gente esquece desse óbvio e toma como verdade aquilo que a gente supõe, né? Então eu vou falar muito sobre isso durante a live e aí vocês fiquem à vontade pra gente dialogar mais, tá bom? Ok. Essas suposições, como são percepções nossas, de fechamento de lacunas, de observações, de coisas que deixaram ali um buraco, que não foi concluído e a gente conclui, então essas suposições elas podem ocorrer em qualquer âmbito da nossa vida. Não necessariamente só dentro de casa, nas nossas relações com os nossos pais, irmãos, maridos, filhos, mas também no trabalho, com os amigos, ou na política, ou em qualquer outra situação que a gente não tenha tanto acesso assim a todas as informações. E aí a gente tende a supor. E aí é da onde, inclusive, muitas vezes acaba sendo gerado fake news, mas não de forma consciente, sabe? Né? Eu digo aquilo que eu acho que é verdade, sendo que eu não tenho certeza. E aí é isso que gera grandes problemas. Imagina isso dentro do trabalho, imagina isso dentro de casa, imagina isso no teu relacionamento amoroso, né? E aí você vai percebendo, né, aonde é que tá os vácuos, os problemas, as questões de fato. Então essas suposições, elas vão se manifestar quando a gente não tem uma comunicação assertiva com os outros. Então, assim, eu já passei por alguns movimentos que eu posso, né, conversar com vocês e exemplificar. Amizades. Eu já tive alguns acontecimentos, por exemplo, de uma pessoa que só falava comigo de madrugada. Então, eu tava aqui de boa,
dormindo inclusive, mas quando eu acordava, ou no meio da noite, ou de manhã, quando eu acordava, tinha uma mensagem da pessoa falando comigo de madrugada. Então, assim, ela nunca fala comigo, mas quando vai falar, só falava de madrugada. Então, o que eu sentia? Eu me sentia desrespeitada, eu sentia só lembrada num momento específico, e era sempre no final de semana, onde eu supunha que ela tinha saído, que ela tinha ido curtir a vida e coisas assim do gênero. E que ela só lembrava de mim num momento de carência, quando não tinha outra pessoa para conversar. Então aí era tudo suposição minha, era tudo pensamentos meus, e aí eu ia gerando toda uma narrativa. Então o que gerava o quê? Comportamentos referentes à pessoa de forma coerente com o que eu supunha sobre a relação. Então, enquanto eu não chego e dialogo com a pessoa sobre o que estava ocorrendo e pergunto qual era o motivo do porquê você fazia isso, e tarará e tererê, aí eu fui ter a versão da pessoa sobre, de fato, o assunto. Entende? Olá, Kátia, tudo bom? Saudades. Faz tempo que a gente não se vê, né, mulher? Tá. Então, exemplos, eu vou trazer outros exemplos comuns também. Então, eu acredito que alguém tá chateado comigo e eu não pergunto à pessoa se ela tá chateada comigo, mas o simples fato de eu ter falado com ela, e aí eu e o Rafa hoje a gente teve uma conversa bem engraçada, né? Porque ele me mandou uma mensagem, eu entendi outra coisa e comentei da forma que eu entendi. E ele ficou, tipo, em choque, tipo assim, como assim, cara? O que tá acontecendo? Tu tá me dispensando? Como é isso? E aí eu fui explicar o que foi que eu tinha entendido e ele me explicou o que ele queria dizer. E aí a gente se entendeu, se alinhou. Mas para isso foi preciso que as duas pessoas estivessem dispostas a dizer de fato o que tinham entendido e interpretado sobre a questão. Para que assim as coisas se alinhassem e a gente pudesse ter uma consciência sobre essa relação, o que cada um estava pensando e dialogando ali, certo? Porém, eu percebo que as pessoas tendem a supor muito e, e de fato não conversar sobre. E tira as suas conclusões e agem de acordo com aquelas conclusões, o que gera muitos conflitos dentro das relações, né? Então teve outras amizades assim. E é importante eu frisar que essa questão de suposição, ela se eleva principalmente em pessoas, e aí por experiência, em pessoas ansiosas. Porque a ansiedade, ela traz muito esse movimento de suposição. Se você é uma pessoa muito ansiosa, ou seja, provavelmente tende a supor muito as situações sem questionar e toma atitudes a partir dessas suposições, o que vai gerar muitas dificuldades nas relações, né? Então, é muito importante que você esteja disposto a questionar ao outro para bater ali, para ver, deixa eu entender se realmente as minhas suposições são verdadeiras, ou eu tô só teorizando, ou eu tô só fazendo toda uma narrativa que muitas vezes, de acordo com a ansiedade, são narrativas catastróficas sobre uma determinada situação, certo? O fato de você estar disposto a dialogar já te ajuda, assim, a superar muitas outras questões que possam surgir. Por exemplo, se você for uma pessoa ansiosa. Então, você evita crises de ansiedade, por exemplo. Você evita esse alimento de angústia e sensações ruins dentro dessa relação, por não saber o que o outro realmente está sentindo, ou pensando, ou o que ele quis dizer. Certo? É tanto que o Rafa, né, que ficou em choque sobre a questão, foi logo perguntando, me explica porque eu não tô entendendo. E eu jurando que ele tava na mesma linha que eu, não
expliquei, mas se ele não tivesse pedido a explicação, provavelmente a gente teria ficado sem se entender. Então aí, a partir do momento que ele me fez essa questão e eu, né, expus o que eu tava entendendo, a gente conseguiu se entender, né, se compreender. Suposição pode ser um mecanismo de bloqueio de o que, mulher? No caso, são projeções minhas que eu lanço no outro. Sim, sim. De contato. Ai, agora que eu preenchi aquela conta. Preenchi, vou ler de novo. Ó. Suposições pode ser um mecanismo de bloqueio de contato. No caso, são projeções minhas que lanço no outro. Ah, putaria. Mas enfim, vamos lá, continuando. Então, assim, eu suponho as coisas a partir das minhas percepções, certo? Eu vou percebendo as coisas, e aí conforme eu vou percebendo, eu vou juntando, porque as lacunas estão ali e eu não sei o que fazer com esses buracos de informações, e aí eu preencho com as minhas suposições. Ah, se isso foi isso, então, segundo isso, é quase como se fosse uma fórmula química, que a gente juntasse os elementos e saísse um outro elemento dentro da nossa percepção de conhecimento, né? Sobre a vida, sobre as relações, sobre as pessoas, e as gatas me assustando. Então aí essas suposições me fazem presumir muitas coisas, né? Por exemplo, que o meu parceiro ou minha parceira sente determinada coisa, sem ser verbalizado, sem ser dito. E é muito importante aqui também frisar a diferença de ser dito com atitude. Porque muitas vezes a gente escuta o que o outro tem a dizer, o outro diz assim, ah, eu te amo, e aí eu fico com aquelas palavras e aí eu digo, realmente ele me ama. Porém, entretanto, as atitudes não demonstram aquele amor. E aí, se eu não faço essa junção de percepção sobre o que a pessoa fala e o que ela faz, e também não comunico, porque não é só ficar com essas informações, eu preciso comunicar para o outro. Dizer assim, Kátia, assim, é o seguinte, você disse que me ama, mas de acordo com seus comportamentos, eu não sinto que você me ama, então eu não tô entendendo. Como é isso aí? Me explica. E aí dá essa chance pro outro expressar o que pra ele é amor, por exemplo, né? E aí eu consigo entender o que é a representação de amor. E aí eu posso trazer, por exemplo, um exemplo familiar, né? Minha mãe, ela tem um comportamento de amor, de atos de serviço. Se você for na minha casa, ela vai te servir, ela vai, se duvidar, ela até põe o prato para você, né, no almoço. Então ela só come, ela é a última pessoa a sentar na mesa e comer. Ela quer que todo mundo esteja bem servido para depois ela sentar e comer. Então ela é muito desse ato de serviço, ela quer que você se sinta confortável, que você esteja bem alimentado, que você esteja bem servido. Então os serviços para ela de amor esses atos de serviço. Então a minha mãe ela não é muito de contato. Abraçar ela, ai não, sai ainda que eu tenho cosca, a minha mãe é toda cosquenta, ela é toda cheia de coisa, então ela já não gosta muito desse contato físico, né? Já é uma questão dela. Se eu, que sou uma pessoa de contato físico, por exemplo, e eu olho pra minha mãe e digo, ela não aceita o meu amor, meu contato físico, então ela não me ama. E aí eu só olho para a situação a partir dessa percepção. Agora, se eu converso com ela e ela me mostra o que é amor para ela, e eu entendo o que é amor para ela, e compreendo dentro desses atos de serviço que essa representação de amor está sendo realmente efetuada até mim, então eu já vou ter uma outra compreensão dessa relação. Faz sentido para vocês? Então, assim, o diálogo, ele é muito importante em todo tipo de relação que a gente vai ter. Inclusive no trabalho também, porque muitas vezes a gente fica esperando a promoção e não faz nenhum movimento, por exemplo, né? Que aí seria o próximo assunto aqui, né? O trabalho,
a situação no trabalho que não me tem uma outra informação, aí eu fico ali esperando, eu fico ali naquele movimento, não, a hora vai e tal, e eu não faço não vou lá dialogar com esse patrão, ou com essa chefe, ou enfim, até não necessariamente cobrando, mas perguntando o que falta dentro do meu comportamento no trabalho para que eu chegue nesse patamar que eu desejo, que eu almejo. E aí, como eu não pergunto, porque eu tenho medo, ou porque eu não quero, ou porque eu tenho receio, aí eu deixo de vivenciar e de aprender, de evoluir, e assim chegar talvez nesse lugar. Porque se eu chego na pessoa e pergunto, tá, eu gostaria muito de crescer na empresa, fazer de tudo, por exemplo, para poder conquistar outros. Agora me perdi, quase me engasguei e me perdi no raciocínio. Outras funções, né? Para poder crescer na empresa e tal. Porém, entretanto, eu não sei se eu estou de acordo. Gostaria de saber o que eu preciso para poder chegar nesse próximo patamar e tal, o que eu preciso fazer. E aí você vai mostrando isso no seu trabalho, as coisas vão começar a evoluir também. Mas se você só supõe e espera, aí as coisas tendem a ir por outro caminho. E pior ainda, quando você supõe, espera, ainda sai espalhando as suas suposições para os outros, sendo que você não tem certeza delas, e isso aí vai gerar uma questão muito ruim, onde vai criar mais barreiras entre as relações que você tem do que mesmo pontes, do que mesmo, né, soluções, certo? E aí, gente, vocês estão gostando desse assunto? Tá fazendo sentido? Tá gerando aí algumas percepções dentro da vivência de vocês? Porque assim, a minha intenção é justamente essa, trazer um conteúdo para que a gente reflita, olhe para o nosso dia a dia, identifique algumas coisas que possamos mudar e a partir disso a gente haja e tome outras decisões, certo? Tá. Se você tá gostando, curte. Se você tá assistindo no canal do YouTube, não esquece de se inscrever. Não esquece de compartilhar com alguém essa live, tá bom? Enfim, vamos lá. Próximo assunto agora, a gente vai falar sobre os impactos que essas suposições elas podem causar na nossa vida. Então, a grande e maior questão seria a ansiedade, né? Porque a ansiedade justamente é o medo desse futuro, as consequências, eu sempre penso nas piores, porque eu não consigo fazer essa junção, preencher essas lacunas com algo positivo, porque eu não tô bem. Eu não tô bem, então eu vou sempre prever coisas ruins acontecendo na minha vida. Então, se eu suponho muito, principalmente, né? Geralmente as suposições elas têm a ver com relações, né? Com relações uns com os outros. Então, se eu suponho que o outro não gosta de mim, que o outro isso, que o outro aquilo outro, e não vou de fato com a verdade, encontro, né? Com essa verdade, aí eu vou gerar toda essa questão, um drama na minha cabeça, vou fazer toda uma paranoia. É a palavra que eu queria. Eu vou criar uma paranoia grande sobre uma determinada questão. Se o outro não me responde, eu acho que o outro tá me traindo. Porque eu já fui traída, porque o outro, o antigo, quando não me respondia, era traição. Então, eu suponho que esse que não tá me respondendo também tá me traindo. E muitas vezes a pessoa ou tá dormindo, ou tá ocupado no trabalho, ou tá fazendo isso ou aquilo outro. Se eu não vou e questiono, e pergunto, e busco entender, eu vou ficar com essa suposição, que vai me gerar medo, insegurança, essas paranoias vão me deixar muito angustiada, né? Temendo que de fato seja aquilo que eu penso, a verdade. E aí vai gerar também um comportamento de
de insegurança ali, que vai... Como é a palavra que eu quero? Onde eu vou estar sempre assim, com medo, ou então vou estar muito reativa, brigando muito, onde vai me gerar grandes emoções negativas, certo? E aí vai ser aquele ciclo louco, aquele furacão dentro de mim. E aí isso vai impactar os meus relacionamentos. Muitas vezes o relacionamento é ótimo, é um relacionamento super saudável, mas o fato de eu supor determinadas coisas e acreditar nas minhas suposições vai gerar toda uma questão aqui onde eu vou agir para com o outro de forma tóxica, cobrando, exigindo ou sendo arrogante. E eu acho que uma das piores formas de se relacionar é quando eu ajo com o outro, falando com ele de forma, não é nem arrogante a palavra, debochada. Porque o outro, nada do que o outro fale pra você é a verdade. Você sempre tá debochando do que o outro tá dizendo. Então aí é uma questão que fica muito complicado se relacionar, certo? E esses movimentos de deboche também são referentes à ansiedade também. Falam muito da sua insegurança, falam muito da sua falta de autoconhecimento, né? Da tua falta de autoestima. Então, quando a gente evita de perguntar para o outro o que está acontecendo, a gente dá voz e não, essa suposição ela é a verdade. Então aí eu alimento, às vezes, pior ainda ela, eu transformo ela em cada vez mais numa situação pior, mais grave, onde vai me gerar mais conflito ainda. E conflitos desnecessários, né? Pois eu não dou conta de questionar e de perceber a verdade, certo? Então, a questão da suposição, como eu falei, ela está intimamente ligada a esse movimento da baixa autoconfiança. Então, se eu não confio em mim, se eu não acredito que eu sou potente, que eu sou bonita, ou sou capaz, ou sou uma pessoa desejável, se for dentro de um relacionamento amoroso, se eu sou uma pessoa para casar, ou se eu sou uma pessoa verdadeira, se eu tenho de alguma forma desconfiança sobre mim mesma, sobre a minha integridade, sobre a minha inteligência, se eu acho que eu não sou boa o suficiente para o outro, eu vou realmente ficar tão desconfiada disso, a minha confiança vai baixar. E aí isso vai me deixar sempre supondo algo sobre a relação que eu tenho com o outro. Então, eu acho que eu não sou uma amiga boa o suficiente, então acho que o Rafa não me respondeu porque ele não gosta de mim. Então, é por isso que a gente não é um amigo próximo. Eu gostaria tanto de ser amigo próximo dele, e eu fico sempre buscando e tal, e ele não me dá nenhum retorno. Então, assim, eu acho que ele não gosta de mim. Então, ele tá me rejeitando, ele não me compreende, ou ele tá me menosprezando. Então, eu sempre coloco... E aí é que tá o ponto, um sentimento, um conceito muito negativo dentro dessas percepções, dessas faltas de informações, né? E aí quando eu não converso com o seu Rafa e chamo, Rafa, o que tá acontecendo? Por que você não me respondeu? E aí o Rafa, cara, esse dia foi um inferno, assim, eu tava trabalhando horrores e tal. Eu até vi sua mensagem, eu queria te responder, mas aí me ligaram, aí teve outra coisa, acabei me esquecendo, me desculpa. E aí eu, todo aquele sofrimento que eu tava passando antes foi desnecessário, porque eu supunha que ele não falou, não me respondeu porque ele tava me ignorando. Então, assim... Tá vendo, assim, todo o movimento que você mesmo tá se fazendo por um fato de supor uma informação que você não tem? Então, outra coisa também que eu acho que é importante frisar é, se você percebe que você é uma pessoa que supõe muito e você não tá tendo autoconfiança e a sua confiança tá muito baixa, a sua autoestima tá muito baixa,
Vamos trabalhar essa autoestima? Vamos desenvolver esse amor próprio? Vamos se conhecer mais? Vamos se fortalecer? Porque se você tá com baixa autoestima, qual é o caminho que você precisa percorrer para poder desenvolver isso? É em direção à autoestima, é em direção ao autoconhecimento, a desenvolver essa confiança. E como é que faz isso? Então aí que tá a questão. Tem várias lives aqui, onde eu ensino muitos passos, onde você pode estar aí começando a percorrer. Porém, entretanto, se você fica aqui com essa informação que eu tô te dando, eu suponho, realmente eu suponho, provavelmente eu tenho ansiedade, realmente eu tenho baixa autoestima, e fica por isso mesmo, e você não tá em busca de fato de transformar isso, aí complica. Porque assim, a repetição das suas relações vão acontecer. As suposições vão continuar acontecendo, os movimentos vão continuar acontecendo do mesmo jeito, e aí mudança nenhuma vai ser gerada, né? O que mais? E aí essas suposições, elas intensificam todos os medos que eu tenho, todas as inseguranças que eu tenho, todos os receios, todas as culpas, todas as coisas. E aí eu não trabalho, eu não desenvolvo, eu não evoluo esse aspecto. E aí é onde está a grande questão. E aí, o que você vai fazer? Você vai ficar nessa até quando? Porque não esqueça que você que está sendo responsável por isso tudo. A sua falta de autoconhecimento de si mesmo, né? Das suas emoções, das suas percepções, dos seus comportamentos, é que está gerando todo esse conflito. E muitas vezes as pessoas tendem a dizer, eu já peguei algumas pessoas que diziam assim, eu não consigo ter um relacionamento bom, nunca consigo ter um bom relacionamento. Conhece uma pessoa, mas aí as suposições acontecem, e aí começa a agir de forma super arrogante com o outro, naquela autodefesa o tempo todo e constante, o que a pessoa pega e vai embora, porque assim, nem iniciou um relacionamento, já tá desse jeito, não vem. Como é que pode um negócio desse? Como é que eu vou dar conta? Porque assim, tipo, eu nem consegui ter sentimento por você ainda. Eu tava aqui disposto, entregue pra ter uma relação. Gostei de você, tava aqui realmente entregue e tal. Mas aí você supõe tudo, eu já te, né? Cadê o diálogo? Cadê a conversa? E aí, qual é o seu, né? Eu te pergunto, você que tá aí assistindo, qual é a sua responsabilidade na situação que você tá vivendo? O que você vai fazer agora a respeito, se você tá começando a perceber algo? Então, assim, vamos se movimentar, porque é nesse movimento, em busca desse autoconhecimento, que a gente se transforma, e aí a gente se fortalece, né? E aí é onde tá, beleza? Suposição, qual é o oposto da suposição? Consciência. Para me ter consciência, eu preciso de quê? Ir em busca dessas questões aqui para ter certeza desses fatos, né? Então, tipo, eu suponho que o Rafa não gosta de mim a partir desse movimento aqui. Então, como é que eu tenho certeza disso, tendo consciência disso? Ele realmente não gosta de mim? Vamos conversar. Vamos perceber os atos, os comportamentos, as falas, se tá coerente realmente com tudo, assim. Ou são só apenas suposições minhas. Então, quando eu reconheço que eu tô fazendo suposição, eu já tô avançando muito, porque a partir do momento que eu percebo, eu já posso fazer algo a respeito, que é ir questionar, que é fazer esse movimento de diálogo, certo? Então, quais são as 3 práticas que você pode estar fazendo quando você descobre e percebe que está supondo? Buscar clareza, primeiramente, sobre isso. Pergunte diretamente à pessoa, né? Muitas vezes é nessas conversas que você vai evitar mal-entendidos, vai dissipar dúvidas, vai compreender melhor a relação que você tem com o outro.
Outra coisa que é importante é você praticar autocompaixão. Ou seja, não ficar se julgando o tempo todo. Ai, meu Deus, como eu sou insegura. Ai, meu Deus, como eu sou medrosa. Tudo bem você sentir medo. Você já passou por muitas situações que te trouxe esse medo, que te trouxe essa insegurança. Mas você só pode passar por ele se você for gentil e acolher esse seu medo, essa sua insegurança. E não ficar só se julgando o tempo todo. Porque se você se julga, você se distancia disso. E aí dificilmente você consegue ultrapassar. Porque você já toma lá, ai meu Deus, eu não sei o que, e aí bota lá longe. E aí você dificilmente vai vencer esses medos, essas inseguranças. Então, tá, tudo bem. Eu sou uma pessoa, eu vivenciei muitas coisas. Eu tô com medo sim, eu tô insegura sim. Mas fulano, é assim, eu tô assim, assim, assado. Seja sincero com o outro. E se o outro não sabe acolher a sua sinceridade, manda pastar. Porque não é uma pessoa para estar contigo. Não é uma pessoa para estar do lado. Agora, as pessoas que têm medo. Meu Deus, eu preciso estar com alguém, porque se eu não tiver com alguém, eu vou estar só. E se eu tiver só, eu não vou dar conta dessa solitude, desses medos e inseguranças de encontrar alguém. E aí eu evito de dar um basta em uma relação tóxica por medo de ficar só. E aí eu vivencio uma relação ruim, que vai me gerar mais medo e insegurança, porque vai me gerar mais traumas. E aí como é que eu vou... Que progresso é esse? Que desenvolvimento é esse? Certo? E aí começar a fortalecer essa autoconfiança, né? Buscar perceber quais são as suas qualidades, né? As suas capacidades, quais são, e se validar disso. Primeiro você precisa validar, porque se o outro lá fora valida, mas você não valida, não adianta de nada. Porque eu posso dizer pra você que tá assistindo que você é lindo, que você é inteligente, e não de boca pra fora, mas de fato, se eu lhe conhecer e eu achar de fato que você é lindo e inteligente, eu posso dizer isso constantemente. Cara, mas tu é isso, tu é aquilo outro. E você não vai acreditar, porque você não tá se percebendo assim. Primeiro você precisa se enxergar, né? Para depois que o outro falar, eu dizer, realmente é isso, obrigada. Você é bonita? Obrigada, eu sou bonita. E não ficar, imagina, mulher, eu nem lavei meu cabelo hoje. Ai, mulher, essa roupa aqui é porque tá assim, tá toda suada aqui. Ai, mulher, eu comprei essa roupa na Shopee. Ai, não sei o que. Então vai se colocando cada vez mais para baixo. Muitas vezes a gente é que se coloca nesse lugar para baixo. Não é o outro, não. É a gente mesmo. A gente é o nosso pior inimigo muitas vezes, certo? E começar a reduzir esses movimentos de suposição vai ajudar a diminuir os cenários catastróficos, vai diminuir a angústia e isso vai te gerando mais confiança também. A gente se coloca muito para baixo, verdade. Muitas vezes a gente se coloca muito para baixo. Aí uma das coisas que, por exemplo, eu comecei a fazer foi agradecer os elogios que as pessoas faziam pra mim. Porque muitas vezes eu não acreditava. Ai, você é muito bonita. Eu digo, como assim eu sou bonita? Mas eu não consigo nenhum namorado ou namorada. Mas aí não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu colocava um monte de coisa onde eu negava tudo aquilo que o outro falava pra mim. Então eu não aceitava. Mas o outro tá me achando bonito. O fato do outro me achar bonito não significa tudo isso que eu coloquei aqui como desculpa pra eu não ser. Não sabe nem o que dizer por não acreditar. Pensamos igual. Pois é. Então assim, o que é primeiro pra dizer é obrigada, agradecer. Você não precisa acreditar para agradecer. O seu comportamento de começar a agradecer sem negar o elogio que foi recebido já é um primeiro passo para que aos poucos você comece a perceber que de fato esse elogio fala de você. Que não é um elogio vago, à toa. Então, assim, quando eu começo a perceber
esses movimentos, eu começo a ter mais responsabilidade. Eu tenho mais consciência sobre eles e eu vou ter mais responsabilidade. O que isso de fato quer dizer? Então, assim, as interpretações que você faz a partir do que eu tô falando é sua responsabilidade, não é minha. Se a sua interpretação não for coerente com o que eu de fato tô passando como mensagem, é importante que você me coloque aqui como mensagem aqui de texto, não comente e diga: eu entendi isso e isso, é isso mesmo? Isso é diálogo. Isso é feedback, isso é eu tentar entender. O outro falou algo pra mim. O que tu tá falando, eu entendi isso e isso aqui. É isso mesmo? Aí se o outro disser, é isso mesmo, então você entendeu certo. E se o outro disser, não é isso, eu tava tentando dizer isso, aquilo, outro. Então isso é diálogo. Isso é uma conversa. Agora, se eu tô sempre supondo, e às vezes as nossas suposições, elas estão num movimento onde eu tô na autodefesa constante. Então, eu falo algo pra você como exemplo e você toma como piada. E aí vai gerar o quê? Um conflito entre nós. Porque se eu tô falando algo como exemplo pra te dar, pra que você compreenda a forma como eu estou falando, e aí você leva como piada, você tá supondo que o que eu tô dizendo é sobre você. E eu não tô dizendo sobre você. Entende? Então, essas nossas reações e as nossas interpretações, elas são de responsabilidade nossa. Ok? E quando a gente reconhece, percebe isso, a gente para de esperar muito sobre o outro e passa a agir mais, a questionar mais, a dialogar mais, a mudar o nosso comportamento e não criar tantas expectativas assim sobre o outro. Então, por exemplo, recentemente eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa disse que estava muito interessada em mim. Muito interessada em mim. Porém, entretanto, ela mal falava comigo. Ela tá muito interessada em mim, mas não tá falando comigo. E aí eu percebi que eu que iniciava sempre o papo. E aí isso começou a me gerar suposições. Tá alguma coisa errada. Enquanto eu não fui lá falar com a pessoa, olha, é o seguinte, eu tô sentindo isso aqui tá me incomodando, eu gostaria de saber o que isso realmente representa de fato. Aí a gente teve uma conversa, aí eu fui entender de fato o que estava acontecendo do outro lado. Entende? Então, assim, quando eu deduzo, eu penso e sinto a partir dessa dedução. E eu me comporto a partir dessa dedução. Agora, se eu pergunto, eu preciso entender, eu preciso ter clareza sobre isso. Vamos conversar aqui. Deixa eu entender aqui. Aí as coisas começam a ficar mais claras. Você traz verdade para a situação. A sua suposição vai ficando para trás. E aí você vai tendo mais consciência sobre o que está acontecendo. E observe uma coisa, todo esse processo narrativo que eu estou tendo de explicar os movimentos fazem parte da autoconsciência. Porque eu percebi que eu estava supondo. Que eu percebi que eu estava começando a ficar ansiosa e angustiada com a situação. Que eu percebi que esse relacionamento, porque todo movimento, quando eu inicio conversando com o outro, já é uma relação. Independente do formato e da configuração dela, da nomenclatura que eu dou, ela é uma relação. Eu estou me relacionando com vocês aí. Apesar de eu não estar vendo o rosto de vocês, mas eu estou conversando com vocês. Eu sei que tem gente aqui assistindo ao vivo. E eu sei que também vai ter gente assistindo no gravado. Então, isso é uma relação. Né? Então, assim, essa relação aqui, ela só vai se tornar saudável a partir do momento que eu posiciono como eu me sinto para vocês. E se eu digo, gente, vocês estão entendendo? E eu não obtenho resposta, obviamente eu vou supor que vocês não entendem.
ou não entenderam. E se eu for uma pessoa ansiosa, muitas vezes eu posso até levar para outros âmbitos de compreensão, de eu achar, inclusive, que vocês estão me ignorando, ou que vocês não estão nem prestando atenção no que eu estou falando, ou que o que eu estou falando nem seja importante de fato. Aí eu já coloco um monte de peso. Você percebe como vai começando a ficar denso todas as percepções? As percepções vão ficando densas, e vão ficando negativas, e vão ficando pesadas, e vai me deixando mal como pessoa. Beber água. Mas se eu percebo que eu tô fazendo isso e me posiciono de forma diferente, aí eu já tenho mais autoconsciência e autorresponsabilidade sobre mim, sobre o meu comportamento, sobre as minhas emoções, sobre os meus pensamentos e as minhas atitudes. E aí isso vai gerando comportamentos mais saudáveis com o meu ambiente, com as pessoas ao meu redor. O que vai evitar um monte de coisas negativas, emoções negativas, sensações ruins, crises ansiosas, compreensões errôneas, armadilhas mentais que vão transformar a minha realidade sempre em algo negativo, ruim, que vai gerar conflitos dentro das minhas relações, ok? Então, assim, outro exemplo, por exemplo, num diálogo que eu já tive há muitos anos, já há muitos anos com meu pai. Porque meu pai, ele é aquele tipo de pessoa que ele fala as coisas sem dizer. E aí, na época, lá atrás, ele falava assim: ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí deixava o negócio, eu disse muito, né? Disse porra nenhuma. Mas enfim, ele dizia lá, porque eu não lembro o que ele falou especificamente. Mas assim, ele dizia uma coisa, não concluía o pensamento, aí eu ficava, tá, o senhor quer dizer o que com isso? Aí ele dizia a seguinte resposta pra mim: medite. Medite. Aí eu digo, gente, isso é tão perigoso, eu parar pra refletir sobre o que ele tá querendo me dizer? Eu vou botar um monte de minério como se fosse assim um ditado. Vou preencher aqui com as minhas suposições o que ele tá querendo dizer. Ah, então ele tá querendo falar isso, ou então ele tá querendo falar isso, ou então... Algumas dessas informações que eu listei, será se é coerente com o que de fato ele queria me dizer? Foi quando eu expressei isso pra ele. Se o senhor não me disser, eu não vou saber o que o senhor quer dizer. Eu vou supor um monte de coisa, mas nenhuma das suposições que eu fizer vai ser de fato o que o senhor quer me dizer. Então, se o senhor não me falar, eu não vou saber o que você quer me falar. Então, assim, sugiro que me diga. Então, a partir disso, a nossa conversa foi se transformando. Hoje em dia, ele já não faz mais esse movimento, porque ele já compreendeu. Entende? Então, como é que tá sendo aí pra vocês o nosso assunto? Tá fazendo sentido? Tem alguma pergunta? Tem algum comentário? Tem alguma situação? Fiquem à vontade para comentar, tá? Esse assunto aqui, essa conversa é nossa, assim. Vamos dialogar sobre isso. Recentemente, eu vi uma frase que diz a seguinte questão: quem supõe primeiro perde. Eu achei essa informação muito legal, porque uma das outras coisas que eu também tinha percebido recentemente em mim foi que eu supunha determinadas coisas sem buscar a informação. Não é tão distante assim, não. É bem recente, assim, sei lá, uns 3 meses atrás. Pra trás, né? Uns 3 meses atrás pra trás. Quem me acompanha sabe que eu tô fazendo academia já faz 3 meses hoje. Ou é dia 17? Agora eu fiquei confusa. É 14 ou 17? Enfim, mas faz 3 meses praticamente que eu tô fazendo academia de forma constante. E quando eu falo constante, não é todo dia, porque a academia não abre no sábado e domingo às vezes. Sábado é de 15 em 15 dias, mas todo dia da semana, de segunda a sexta, eu tenho ido. Caso muito raro, assim, dentro desses 3 meses, uma situação de enxaqueca ou alguma coisa que aconteceu. Mas, assim, foi uma vez e nada mais. Então, assim, eu tenho tido uma constância, assim. Ou num sábado que tá aberto que eu não vou. Mas, enfim.
O que isso quer dizer? Que antes eu nunca tinha feito exercício físico. Eu não me imaginava fazendo academia. Eu sempre questionava e dizia um monte de coisa. Um movimento muito sem sentido, não faz sentido ficar carregando peso para ficar sentindo dor e depois não sei o que. Eu criava toda uma narrativa sobre o assunto para ser a desculpa de eu não fazer o exercício. De fato, era isso, desculpa. Uma grande fuga sobre um movimento que me faria bem, certo? Então, o que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer várias suposições, de acordo com algumas percepções que eu tive, de preços, de valores de academia, de roupas específicas que precisava ir, tênis, essas coisas todas. E aí eu fui criando esse grande armazenamento de percepções e fui tirando as minhas suposições a partir delas. Então eu acreditava que as academias tinham mais ou menos o mesmo tipo de valor de mensalidade, que para poder eu começar a fazer exercício físico eu tinha que pelo menos pagar assim uns 6 meses, que custava por mais de R$100 cada mensalidade, coisa que na minha cabeça não cabia no meu orçamento. E aí eu ia gerando, eu não tenho roupa, eu não tenho calçado, eu não tenho isso, não tenho aquilo outro. E aí eu fui gerando. Aí outra, não tem nenhuma academia aqui perto. Então, para mim ir para a academia, eu teria que pegar ônibus, ou então a academia aqui perto talvez seja perigoso o caminho. Então, era um monte de suposição, certo? Um dia, eu tomei a decisão de que eu precisava iniciar algum exercício físico, porque não estava dando. O corpo pede. A minha vida estava sendo muito sentada na cadeira aqui, olhando para a tela do computador, sempre eu atendendo e fazendo coisas na internet. Então isso estava me gerando uma questão de lentidão, a percepção não estava tão rápida quanto hoje. Muitas coisas estavam acontecendo de negativas que geravam, né, sintomas em mim que eu precisava de movimento para poder melhorar. E aí eu pensei, o que eu posso fazer? Porque, né, a academia eu não posso ir porque eu tenho todas essas questões com a academia. Tá, caminhar. Tá bom, caminhar, mas eu não tenho tênis. Eu não tenho sapato, eu não tenho roupa. Até que um dia eu digo, cara, eu tô colocando muita desculpa. Deixa eu olhar meu armário aqui. Tenho várias legs. Olha, eu tenho leg. Tem algum top ali, tem uma blusa. E aí eu vi que eu tinha um sapato que não era exatamente de exercício, mas era um sapato que dava pra mim fazer. Vamos caminhar? Comecei a fazer as caminhadas. Aí inseri pequenas corridas de um quarteirão para outro. Fui melhorando com relação a isso. Até que um dia, passando nessas caminhadas por lugares diferentes para conhecer o meu bairro, coisa que eu não conhecia porque eu não saía de casa, eu descobri uma academia que eu passava todo dia em frente para ir ao mercantil quando eu ia. E eu não enxergava aquela academia. E aí já não tenho mais desculpa de academia longe, tem uma academia perto. Mas aí tinha a desculpa da suposição de que era preço caro. Mas para isso eu precisava fazer o quê? Ir lá na academia e perguntar. Ir lá e fazer uma experiência para ver como era de fato. Se era aquilo tudo que eu achava que era. Porque eu nunca nem tinha entrado numa academia. Nunca nem tinha subido numa esteira. E aí como é que eu ia... tudo era suposição minha. E aí, levando a essa frase, quem supõe primeiro perde, fala muito sobre isso. Então, se eu supunha que a academia era isso, aquilo, outro, eu deixei de fazer exercício físico há muito tempo, porque eu estava dentro dessa suposição. E aí eu estava perdendo oportunidades. E aí, quando eu descobri o valor, era mais barato do que eu achava, que eu podia pagar por mês, então a mensalidade não tinha que pagar 6 meses, então assim, eu poderia sair quando eu quisesse, não ficaria com aquela conta imensa. Então, todas as suposições que eu fiz eram todas errôneas à realidade de fato. Eu só pude ter certeza quando eu fui lá questionar. E isso vale para tudo. Entende que não necessariamente é só nas relações.
que eu suponho. Eu suponho na minha profissão, eu suponho no meu dia a dia, nas coisas que principalmente são importantes para mim desenvolver, para o lugar que eu quero chegar, de patamar, aonde eu quero ir. Então, o que você que está aí do outro lado está supondo sobre a sua vida, ou sobre oportunidades que você não foi de fato questionar? Então, tipo assim, viajar para um determinado lugar é caro. Você já fez o cálculo de fato? Já foi pesquisar? Já foi ver se realmente é caro ou você só está supondo, de acordo com a tua imaginação? Ou com percepções tuas para outras coisas? Né? Então, assim, é essa a intenção que eu tô trazendo aqui nessa live. É mexer um pouquinho com vocês, para que vocês percebam que tipo de percepções vocês estão tendo e estão gerando suposições que estão incoerentes com a realidade, porque você não foi atrás para ter clareza sobre essa suposição que você está tendo. Então, para que você evite acreditar e viver a partir das suposições, você precisa estar presente, compreendendo a si mesma ou a si mesmo que você está supondo. Então, quando você diz suponho que, você está supondo. Eu acho que, você está supondo. Fulano disse que, você está supondo. Você não sabe. Para saber, só perguntando, só falando, só indo ao encontro do diálogo ou ao encontro do que você supõe tanto. E aí, quando você faz esse movimento, você vai gerando mais autoconfiança, você vai gerando mais conhecimento sobre si mesmo, você vai gerando mais autenticidade, você vai se tornando mais leve, porque você não vai ficar carregando todo um peso de suposições. Toda uma experiência desnecessária. Irreal. Prisioneiro de uma narrativa maluca que você criou na sua cabeça. E aí você começa a fortalecer melhor as suas relações, se fortalecer mais, se conectar mais consigo e com os outros. E aí você vai se libertando disso tudo, né? Tendo mais contato com a verdade. E aí, meu povo, como é que foi aqui até aqui? Porque eu trouxe isso aqui de informação. Mas pra gente continuar, eu preciso dialogar aqui com vocês. Como é que tá aí? Chegou? Como é que chegou essas informações? Chegou legal? Fez sentido? Qual percepção você teve a partir das informações que eu trouxe? Quero respostas. Por favor, digitem, vamos conversar. Enquanto isso, eu vou beber água. Sem perguntas, sem questões, sem dúvidas. Ok, tudo bem. Acolho. Que bom que foi tudo bem explicado. Mas se caso vocês tenham depois, não se limitem. Podem ir lá no meu direct, entrem em contato, tirem dúvidas, vamos conversar. Ou então comentem na live salva aqui embaixo ou lá no YouTube, nos comentários, certo? Chegou da melhor maneira possível, deu para entender bem, agora é só colocar em prática. Que bom, senhor Rafa. Então é isso, meu povo, assim, por hoje o assunto é esse, né? Toda segunda-feira eu faço live às 20 horas sobre um assunto, tema diferente. Se você deseja que eu fale sobre algum outro assunto, me sugira. Eu gosto de sugestões, mas para mim falar o que você quer, assim, eu preciso que você me diga, né? Porque senão eu vou ficar trazendo o que eu vou sentindo, certo? Que bom que ficou claro de entender. E é isso. Não se esqueçam
de toda segunda-feira, 8 horas. Quem tá assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever, de curtir, de compartilhar com algum amigo. E é isso. Beijos. E até a próxima segunda. Tchau, corujas.